Bem-vindo ao nosso canal Caminhos da Fé, onde nos aprofundamos na rica tapeçaria de narrativas bíblicas para descobrir as lições atemporais e a profunda sabedoria embutidas em cada história. Na exploração de hoje, viajamos pela vida de Neemias, de copeiro do rei persa a governador de Jerusalém. Fique no vídeo até o fim para entender a história do homem responsável por reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. O silêncio das ruínas de Jerusalém ecoava por quilômetros, um testemunho mudo de glórias passadas e de um presente de vergonha. Os muros, outrora imponentes, eram agora montes de cinzas e pedras calcinadas pelo fogo babilônico. O povo, um remanescente sofrido, vivia em grande miséria e desprezo. O sonho de uma nação restaurada parecia tão distante quanto as estrelas que cobriam o céu da Judéia. Foi neste cenário de desolação e desânimo que surgiu uma figura de determinação e fé, Neemias. Filho de Elquias, ele não era um profeta de visões fulminantes, nem um guerreiro de espada em punho. Ele ocupava uma posição de confiança na corte persa, em Suzã, como o copeiro do rei Artaxerxes. Neemias vivia no palácio, rodeado de luxo e segurança, mas seu coração estava a centenas de léguas dali. As Escrituras narram que, ao ouvir sobre o estado deplorável de seus irmãos e da cidade de seus pais, ele não apenas lamentou, ele se prostrou. O texto sagrado revela um homem que transformou o luto em intercessão, chorando e jejuando diante do Deus dos céus. Ele entendeu que a verdadeira liderança não nasce do desejo de poder, mas da profundidade da compaixão. Enquanto outros se acostumavam com o caos, Neemias sentia a dor das muralhas caídas como se fossem feridas em sua própria pele. Sua oração não era um pedido por conforto pessoal, mas um clamor por restauração. Ele não se contentou em apenas servir ao rei terreno, ele desejava servir aos propósitos do rei eterno, e em sua disposição, o conforto do palácio tornou-se uma prisão, e o serviço no altar do dever tornou-se sua liberdade. Neemias possuía uma rara combinação de fé fervorosa e pragmatismo estratégico. Diante do rei, sua tristeza não pôde ser escondida, e o que poderia ser sua sentença de morte tornou-se sua porta de saída. Com a boa mão do seu Deus sobre ele, ele obteve não apenas a permissão para partir, mas os recursos para reconstruir. Ao chegar a Jerusalém, ele não convocou assembleias imediatas. Sob o manto da noite, ele cavalgou sozinho pelas brechas dos muros, examinando cada pedra, sentindo o peso da tarefa. Ele sabia que antes de levantar a primeira pedra, precisava compreender a extensão da queda. Neemias não era apenas o arquiteto da obra, ele era o catalisador da esperança. Sua liderança levou um povo que havia aceitado a derrota a erguer as ferramentas e dizer: levantemo-nos e edifiquemos. Ele uniu famílias, sacerdotes e trabalhadores, provando que um povo com um propósito é mais forte do que qualquer exército que o cercasse. A obra, porém, não avançou sem oposição. Onde há reconstrução espiritual e física, há sempre a fúria dos que prosperam no caos. Sambalate, Tobias e Gesem tornaram-se as vozes da zombaria e da ameaça. Eles tentaram parar a obra com um ridículo, depois com o medo e, por fim, com a traição. Mas Neemias respondeu com uma vigilância absoluta. O povo trabalhava com uma mão na ferramenta e a outra na espada. Ele compreendeu que a paz não é a ausência de conflito, mas a presença da firmeza em meio à tempestade. Seu projeto não era baseado na força humana, mas na convicção de que o Deus dos céus é quem nos prosperar. O projeto de Neemias foi concluído em tempo recorde, 52 dias. O muro estava de pé, e com ele a dignidade de uma nação. Mas a maior obra de Neemias não foi de pedra e argamassa, foi a reforma do coração do povo, chamando-os de volta à lei e à pureza da aliança. O legado de Neemias é um paradoxo de autoridade e humildade. Ele foi o governador que não usou seu cargo para proveito próprio, mas para o bem-estar dos pobres. Ele serve como um alerta solene e uma promessa radiante. A reconstrução começa com o joelho no chão e termina com a mão no arado. Sua história nos lembra que toda ruína pode ser restaurada quando há alguém disposto a chorar pelas cinzas e lutar pelas pedras.
E assim, Neemias, o copeiro que se tornou construtor, permanece na memória não apenas como o administrador, mas o homem cuja coragem fechou as brechas e cuja fidelidade reergueu a esperança. Assim, a figura de Neemias permanece nas páginas da história sagrada como um exemplo indelével. Ele foi o homem que entendeu que a glória de Deus é manifestada na ordem, na justiça e na restauração do que estava quebrado. Seu legado não são as muralhas que o tempo acabou por derrubar novamente. Seu verdadeiro legado é a inspiração que projeta sobre todo aquele que se vê diante de ruínas. O espírito que não aceita a derrota e que busca a glória divina através da ação fiel. Ele nos ensina que o maior milagre não é apenas ver o muro subindo, mas ver o povo voltando a adorar. Onde houve vergonha, Neemias trouxe honra. Onde houve medo, ele trouxe coragem. Sua história é o espelho que revela que, sob a mão bondosa de Deus, nenhum escombro é definitivo e nenhum recomeço é impossível. Se a história de Neemias te inspirou de alguma forma, deixe seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo é importante para você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e conhecimento. Que Deus abençoe sua vida.